Bom, inicialmente gostaria de agradecer a todos a participação, agradecer ao pessoal da Next TV, da Dataxis pela oportunidade, e perdoar porque, como vão perceber, moderarei apenas com o nome e só com áudio, né? Mas, como já vivemos num mundo de mídia e podcast e rádio faz parte do nosso métier, iremos assim, e assim eu começo agradecendo aí a oportunidade e agradecendo aos panelistas, os colegas aí de algum tempo, né? E eu espero que apesar dessa limitação aí, a gente consiga prosseguir aí com qualidade aí que todos merecem, né? E especialmente falando desse assunto, né? Esse assunto é apaixonante. Eu diria que o futuro de qualquer empresa de mídia, de qualquer, não importa a distribuição, passa por jornalismo, né? Passa por notícias, né? Aí existe uma distinção entre esportes ou notícias, mas o ao vivo e a importância cada vez mais crescente da informação correta tem ganhado uma relevância enorme. A gente vem de uma época que existiam limitações para que a notícia fosse propagada, distribuída, e isso vem desde os primórdios, onde as pessoas tinham que se reunir depois com a invenção da imprensa escrita, que também tinha restrições para a distribuição, que era do jornal, do meio impresso, depois com as emissoras, né, através do FM, através da TV, através da TV paga. E agora, meus amigos, eu quero dizer para vocês que esse ambiente está caminhando para algo totalmente desintermediado, né? Qualquer um com o celular, até com um microfone, pode distribuir notícia e informação, né? Então, em cima desse cenário, desse mundo completamente modificado, né? Eu queria agradecer a presença e apresentar os panelistas, né? O Leonardo, que é da ROS, né? Que vai falar um pouco do lado de tecnologia para a gente. A SET, a qual eu represento aqui, é uma entidade que está ligada à tecnologia e tem acompanhado isso, viu, Leonardo? E a gente está surpreso. A cada semana eu me surpreendo com as novidades de tecnologia, né? O Virgílio Abranches, muito prazer te rever, Virgílio, vice-presidente da CNN Brasil. Muito obrigado por estar conosco. A CNN acho que dispensa apresentações, né? E em cima desse epicentro de notícias, né? Eu acho que é um nome já conhecido, né? O Allen, colega ligado à Band da Vibra, que já tivemos juntos em outros painéis, eu tenho o prazer de estar com ele novamente aqui, agradeço a participação, e eu acho que a Band também tem aí acompanhado e navegado nessas ondas aí de desintermediação, né? E a Márcia, né, Márcia? Te agradecer por estar conosco e te rever, rede digital da Globo News, né? Da Globo, né? E também está nesse epicentro aí, como todos, de alguma forma, né? Então, a gente vai iniciar o painel aí, dizendo um pouquinho de cada um e procurando, obviamente, manter aí a maior liberdade possível para as opiniões aí e a discussão num modelo de conversa, né? Márcia, bom te rever. Além da fonte da juventude, né, que com certeza você tem aí o segredo, o que você podia dizer para a gente, né, sobre o G1, né? Produção digital, novos formatos de notícia, e como que a gente liga essas coisas todas, né? Porque a distribuição, ela está, de uma certa forma, ligando todas as plataformas, né? Hoje, numa TV, ou num tablet, ou até num celular, é difícil você perceber de onde está vindo aquele conteúdo. Se é de um portal, se é de um stream, se é de uma OTT, se é de
de um sinal broadcast que cada vez mais vai se misturar com o sinal de banda larga, né? Isso já está sendo especificado. Então, os meios de distribuição vão se misturar cada vez mais sob a ótica do telespectador. Então, Márcia, como você vê essa integração entre as áreas, né, especialmente de produção? Porque a mesma redação tem que informar todos, né, todas as saídas, vamos dizer assim, né? Como você vê isso e o que você vê sobre vantagens e desvantagens de se manter essa lógica de unificar, de separar e distribuir tudo igual? Como você vê isso, Márcia? Bom dia, Fini. Prazer reencontrá-lo aqui. Bom dia aos meus colegas que estão aqui comigo e bom dia a todo mundo. Obrigada pelo convite. Vamos lá. A gente tem no Digital da Globo, e Fini acompanhou um pouco dessa estrada aí, são 15 anos de construção, né, de um produto digital grande, e 15 anos de intenso aprendizado, e a gente continua aprendendo cada dia. Eu diria que lá atrás, quando a gente começou, a gente tinha redações e uma produção muito mais separada, né? A gente começou esse caminho em 2006 e a partir de 2010 a gente intensificou essa aproximação na produção de conteúdos, unificando as redações da TV aberta, da TV fechada, do digital, e é um trabalho de assim tanto de avanço de tecnologia quanto de cultura de redação, que foi acompanhando também a própria percepção do público sobre esse conteúdo, sabe? Das produções estarem. Você aproveita muito quando você unifica uma fonte de apuração, uma fonte de produção, porque você ganha, eu acho que em diversidade, você ganha em visões diferentes, você ganha em experiência. Então, eu acho assim, eu hoje falo com muito mais segurança dessa integração de redações, de produção, de inteligência, como uma fonte inicial de produção. Quando a gente chega na ponta, na distribuição e mesmo na publicação de matérias, eu acho que a gente ainda tem e ainda precisa momento hoje de algum tipo de especialização. Primeiro, você ainda tem tempos diferentes para distribuir e entregar a informação, né? Você tem, tudo bem que quando você fala de uma TV fechada, como a Globo News, é um canal muito próximo à temporalidade do G1, da questão de estar sempre no ar. A TV aberta menos, porque tem outra função ali para o público. Então, eu acho que você... e até o tipo de linguagem, o tipo de comunicação que você tem com o público é diferente de plataforma para plataforma. A própria embalagem, como você edita o material final e a linguagem público para quem você está direcionando essa informação é diferente. Então, eu acho que a gente evoluiu muito nessa integração da produção inicial, da apuração. Acho muito relevante essa diversidade e esse aproveitamento de pessoas diferentes, e eu acho que ainda cabe uma especialização na parte final, de distribuição. Não sei se te respondi, Fini, se tem alguma dúvida, e passo a palavra para os pares. Não, sem dúvida, Márcia, o ambiente... Eu vi um paralelo, né, no outro workshop que me chamou muita atenção, né? A gente aprendeu a caminhar, aprendeu a dirigir, aprendeu a falar, né? Mas imagina como se esse ambiente mudasse, não tivesse mais gravidade, não tivesse mais ar, não tivesse mais... É o que está acontecendo no mundo da mídia, estão se mudando as referências e o ambiente, né? Então, a sensação é essa mesmo. Mas deixa eu ouvir os colegas. Allen, como você vê, como tem sido essa integração na Band, né? Para multiplataforma, no sentido da redação do jornalista para os vários meios multiplataforma. Como você tem lidado com isso e como você está enxergando isso? Carlos, obrigado pela pergunta. Um abraço para a Márcia, grande amiga, Virgílio, Leonardo, todo mundo que está aqui conosco nos ouvindo. Olha, eu tive hoje a Vibra, né, a empresa que eu estou, só para dar um contexto, ela é estrategista digital do Grupo Bandeirantes, né? Então, a gente trabalha numa camada exatamente dessa discussão que a gente está tendo aqui, né? Eu tive a oportunidade, o que me ajuda muito no trabalho de hoje, de ter sido chefe de redação do Jornalismo TV. E só contando essa história, porque acho que é emblemática rapidamente, quando me convidaram para ser chefe de redação do Jornalismo TV, eu disse com essas palavras que era uma loucura, porque eu não dominava aquele meio, né? Eu vinha do digital, todo o meu background era de produção do digital, da minha formação recém-formada até tudo que eu tinha vivido até então, 13, 14 anos só no digital. E o que me disseram foi, a gente quer pensar de maneira diferente
a organização da redação, e por isso o cargo de chefia de redação, do que sempre foi feito. E era muito emblemático. Falei, bom, vou fazer inimigos, vou criar desconforto, mas acho que se é essa a proposta, a gente vai embarcar nessa juntos, né? E foi uma jornada muito legal. Fiquei 6 anos fazendo isso junto com o pessoal, e o apoio do André Luiz Costa, que era o diretor executivo do jornalismo, foi chave para isso, né? E basicamente a gente pensar assim para uma resposta rápida para dar tempo de todo mundo falar, claro. Acho que tem duas coisas que são muito disruptivas nesse momento, né? Quando você pega uma questão um veículo offline para poder multiplicar as possibilidades dele, né? O primeiro é que na televisão, por exemplo, você pega o produto bruto do jornalismo e coloca lá na esteira de produção. Ele passa pela pauta, passa pela execução da reportagem, passa pela edição, pela exibição. E aquele material que era bruto muito grande, ele chega lá no final com uma coisa muito pequena, né? 25 segundos de uma nota coberta, 1 minuto e 20 de um link ao vivo. E durante toda essa etapa, digamos que pela questão física do tempo de grade, né, de televisão ou de rádio, qualquer que seja, você perde muito material que tem valor para o digital, né? Porque cada etapa desmembrada desse processo de produção, numa entrega igual a Márcia falou, que é em tempo real, numa TV a cabo ou num canal digital, seja um G1, seja Band.com, seja CNN, tudo isso tem valor, porque as pessoas estão consumindo isso por demanda o tempo todo. Então, pegar esse material bruto e quebrar no processo de produção, fazendo com que tenha outputs em cada uma das etapas do processo para alimentar os canais digitais, acho que foi um primeiro processo muito disruptivo. Acho que o segundo grande papel é pegar não só o material que já está embalado com aquela linguagem de televisão, de rádio, de um veículo que tem um comportamento muito específico de produção e de consumo, e customizá-lo para as melhores práticas, customizá-los com as melhores práticas de produção e distribuição para um ambiente onde o consumo é completamente diferente, né? Então, a lógica de edição de um vídeo muda e daí por diante. Acho que se eu pudesse citar esses dois papéis que são mais disruptivos, são os que mais ajudam a complementar tudo que a Márcia já falou um pouquinho. Perfeito, claro, perfeito. Timing, né? Você citou timing, é uma coisa fundamental e é completamente diferente, né? Os slots que a gente estava acostumado da TV aberta, eles agora estão praticamente distribuídos durante todo o dia e as pessoas estão online o tempo todo, né? Então, não é que esteja mudando a lógica de produção, está mudando a lógica de consumo, né? Isso é importante da gente perceber, né? E, Virgílio, da tua opinião, qual a melhor forma de aproveitar toda essa produção que a gente tem, inclusive para as redes sociais, né? Que, como eu disse, estão online o tempo todo, né? Bom dia, Fini, Allen, Márcia, Leonardo, prazer estar aqui com vocês. Posso trazer aqui um pouco da experiência da CNN, que já nasceu nesse ambiente e foi acelerada pela pandemia, né? Então, tivemos uma experiência de nascimento e de crescimento já nesse novo contexto. A gente procura aqui evitar a palavra adaptação. Em que sentido? Quando você vem com uma cultura de produção de vídeo para televisão e e essa cultura é uma cultura de adaptação, vamos adaptar este vídeo para outra plataforma, esse processo a gente entende que ele não está completo. Ele só vai estar completo, ou só é completo, quando ele já é pensado para cada plataforma especificamente. Isso é cultural, a Márcia mencionou a questão cultural aí de uma empresa como a Globo, que já é uma empresa consolidada, então, de fato, existe esse trabalho cultural. Aqui a gente nasceu num outro contexto, mas não basta a empresa ter a cultura se os funcionários não têm, né? E a CNN trouxe funcionários de várias empresas concorrentes e esses funcionários vieram com as suas culturas, cada um da sua empresa. Então é um trabalho constante, a gente já montou unificado, a produção, a redação trabalha unificada para todas as plataformas, mas é um trabalho constante de criar essa cultura de não falar de adaptação, ou às vezes, de uma maneira até pior, de sobra. Sobrou isso aqui, coloca no digital, né? Acho que isso é interessante, né? Existe uma produção muito extensa, ela é condensada, e aí é possível sim aproveitar, mas não encarar como uma sobra e coloca lá o que sobrou no digital. Isso é cultural, né? E um outro processo que é importante que aconteça, e aí ele é um pouco mais demorado, é que os profissionais hoje, cada um com a sua experiência, eles
conseguem produzir especificamente para cada plataforma, com formatos, respeitando o formato de rede social, de site, de televisão, falando em vídeo especificamente, né? E o futuro vai necessariamente exigir que esses funcionários tenham uma mentalidade de produção multiplataforma, eles saibam produzir para todas as plataformas, saibam dominar todos os formatos. O nosso trabalho na CNN, desde o começo, vem sendo em implementar esse estilo, esse modelo de gestão. Nós somos um canal de televisão e agora, né, originalmente, de 40 anos lá dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente já nasceu com essa proposta de formar essa cultura de produção e de qualificação dos profissionais para a produção de vídeo em todas as plataformas. Perfeito, perfeito. E certamente, né, a CNN tem marcos, né? E eu me lembro, me vem na cabeça aí os mais... Peter Arnett, com as primeiras transmissões por satélite, né? E era uma época não tão distante, né? E agora estamos aí com várias possibilidades de e-mail. Então, muito parabéns aí ao trabalho da CNN. Mas, assim, voltando um pouco para o lado da tecnologia, né? E tanto eu quanto a SET somos muito ligados em tecnologia. O Leonardo podia dizer para a gente um pouquinho, Leonardo, como a ROS está vendo essa transformação de processos, né, de notícia, né? Tem sido assim, já é dito, né, de forma aberta, né, que as guerras desenvolvem tecnologia, e a pandemia foi uma guerra, né? Então, assim, eu nunca vi tanto produto ser lançado de uma forma tão rápida, né? Então, e com a ROS não é diferente, né? Então, Leonardo, o que você podia dizer para a gente nessa parte de processos, o que mudou de forma de trabalho, de redução de tempo, né? E como lidar simultaneamente, né, além da distribuição convencional, com as redes sociais, né? O que a ROS tem de tecnologia para oferecer a isso? Bom, obrigado, Carlos, pela pergunta. Bom dia a todos, Alen, Filho, Márcia, todos que nos ouvem e nos assistem nesse painel. Bom, a ROS, como você disse, ela é uma empresa focada em soluções tecnológicas, né? E o nosso mercado ele se transforma a cada segundo. Eu não sou tão antigo assim, mas eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em TV, a gente falava ainda de tecnologias em sinais analógicos, transmissões via micro-ondas e tudo mais. E ao longo do tempo, isso veio se modernizando de maneira muito rápida. O que a gente trouxe no mercado como uma ferramenta para auxiliar as produções multiplataformas são os sistemas unificados. Como todos disseram aqui, o conteúdo ele está presente. Todos os canais, né, os canais de notícia principalmente, eles vão ter lá um esforço para poder produzir conteúdo de notícia. Por onde aquela notícia e a forma como ela vai ser transmitida vai depender do canal onde a gente vai estar passando isso. Hoje em dia, a gente não está mais preso somente aos canais convencionais. Você destacou aí as mídias sociais. Cada mídia social tem uma característica, desde o Twitter, que tem uma limitação de caracteres, até chegar no YouTube, onde você consegue publicar vídeos de longa duração, passando pelo Instagram, onde acabou virando também uma forma de você acompanhar notícias. Isso tudo é uma forma de você fazer as suas transmissões também. O que a ROS trouxe como algo inovador e tentando facilitar esse processo de produção para plataformas distintas são os sistemas, né? A gente tem um sistema de notícias, um chamado Newsroom Control System, onde a gente já tem todas as plataformas de mídia social integradas a esse sistema. Então, fica muito fácil, né? A Márcia falou das redações unificadas. Fica muito fácil de você ter uma redação unificada acessando um único sistema, onde nesse sistema você produz o conteúdo que vai para a TV, uma outra pessoa pode ter acesso ao conteúdo bruto. O Virgílio falou bastante de não pegar a sobra, né? Não adaptar o conteúdo. Mas aquele conteúdo bruto que foi captado lá pela sua end ou pelo seu link ao vivo, ele está lá presente. A forma com que você vai exibir aquilo em diferentes plataformas não faria nenhum sentido você ter um sistema para atender ao news, um outro sistema para atender a rede social, uma equipe fazendo rede social, uma outra equipe fazendo o canal linear. Isso não traz nenhum sentido, não traz, eu diria que seria até impossível de se pagar. Né? Imagina que se você tivesse que ter uma redação para fazer o online, uma redação para fazer o linear, uma redação para a mídia social, isso não iria se pagar nunca. Então, o que a ROS traz é uma possibilidade de, dentro de uma plataforma unificada, todo mundo acessando esses conteúdos brutos, né? Esses conteúdos foram produzidos de maneira bruta, e dando um tratamento diferenciado para cada uma das suas saídas.
além de facilitar a questão financeira, além de viabilizar o negócio propriamente dito, a gente teve essa questão da pandemia, né, onde, como você mesmo disse, né, Carlos, a quantidade de lançamentos de produtos e soluções que a gente teve nesse último ano e meio, ela é gigantesca. Se a gente parar para pensar que anteriormente era impossível você fazer um jornal da casa dos apresentadores, os apresentadores que eram o ponto, né, que a gente dizia que prendia a existência do estúdio à exibição de um programa. A gente cansou de ver na CNN, na própria Bandeirantes, na Globo também, os apresentadores, os comentaristas, né, todo mundo trabalhando de casa. E isso só foi possível graças à tecnologia. E isso foi uma outra linha de solução que a Roche também trouxe, que foi a de usar a internet para poder fazer a transmissão em tempo real, seja de um apresentador, seja de um convidado, seja de uma notícia. Hoje em dia, você sai na rua com um telefone celular, isso daqui pode entrar ao vivo em qualquer plataforma. Então, a tecnologia, mais uma vez, ela trouxe a possibilidade da gente entrar ao vivo, com qualidade, a qualquer momento, em qualquer tipo de mídia. É isso que a Roche se propõe, trazer soluções que tragam ferramentas aos produtores de conteúdo, às emissoras de TV, sejam elas baseadas em notícia, esporte. É a tecnologia que fomenta, que possibilita você entrar em diferentes meios de qualquer lugar. É isso que a Roche se propõe a trazer para o mercado. É verdade, é verdade. Muito obrigado, Leonardo. E aí, engatando na tua pergunta, né? Já que a gente tem tantas ferramentas, tantas possibilidades, uma pergunta quase do tipo ping-pong, né? Quase. Se compararmos aí para a Márcia, para o Allen e para o Virgílio, né? Se compararmos com 19, né? 19, 21, a produção aumentou? Está igual? Com um comparativo de produção atual versus pré-pandemia, como vocês quantizariam isso? Aumentou? Está igual? Diminuiu? Virgílio, quer começar na sequência inversa? Vamos lá. Eu arrisco dizer que sim, aumentou, e é mais fácil, né? Então, já engatando nessa conversa sobre tecnologia, a pandemia nos obrigou a acelerar um processo que é conseguir fazer entrevistas, por exemplo, ou entradas ao vivo com uma facilidade muito maior, e a pandemia acelerou esse processo para introduzir isso de uma forma abrupta nas redações, né? E, o mais importante, fazer o telespectador aceitar esse novo padrão. Um vídeo antes transmitido via internet, por mais qualidade que ele tivesse, ele nunca é comparável a um vídeo produzido dentro de um estúdio, com luz, com um microfone, com uma equipe de suporte, como é um vídeo hoje de uma pessoa que está em casa, como nós estamos aqui, todo mundo online. A pandemia nos ajudou a explicar para o telespectador que sim, é possível, e que o que vale ali naquela conversa, principalmente, é o conteúdo, né? Então, a partir do momento, e aí comecei a minha carreira em televisão como pauteiro, eu sei a dificuldade que é você convencer um entrevistado a vir até a emissora, ao estúdio, para dar uma entrevista, e pior ainda, numa emergência, né? Porque se você marca com o entrevistado uma entrevista daqui a 2 dias, tudo bem. Agora, numa emergência, você precisa de um entrevistado sobre um factual, um breaking news, como a gente diz aqui, era muito difícil, tinha que pôr a pessoa por telefone, ela entrava só com áudio, né? E hoje você estala os dedos e a tecnologia nos permite que um entrevistado ou um repórter entre com facilidade no ar e passe a dar informação. Eu acho que a produção aumenta nesse sentido devido a essa facilidade, né? E o mais importante, o telespectador entendeu que isso não é uma queda de qualidade, né? É uma inovação, e a tecnologia com certeza vai permitir que isso tenha cada vez mais qualidade em termos estéticos e visuais. Afinal de contas, a gente está falando de produção de vídeo. Isso. Virgílio, um colega me fez um resumo bem sintético que eu gostei, né? Então vou dividir com vocês, né? A gente produz mais, né? Mas aí a minha pergunta foi, mas de onde vem isso? Vem do tempo que a gente está economizando com a logística, que está simplificada, né? Então é bem por aí, é bem em cima da tua resposta. Allen, qual a tua visão? Produzimos mais na Band, na Vibra? Eu queria complementar o que o Virgílio falou, que eu concordo, e também me parece que aumentou, né, digamos assim, a quantidade.
mas queria pegar aí um viés que acho que também tirou um pouco de pudor, sabe, das empresas sobre a relação de usar essas novas tecnologias, né? Já era uma coisa crescente, né? Se você fosse numa NAB, né, uma feira da vida, anos atrás, se vendia caminhões Link, hoje se vende softwares, né? Então, essa tecnologia, igual o Virgílio falou, só foi acelerada e tirou um pouco de pudor das empresas, eu acho, de fazer, e é claro que a aceitação do público também ajuda a tirar esse pudor, né, de usar, até porque a qualidade é crescente, né? Eu acho que a discussão passa a ser muito mais em relação ao uso da tecnologia ao seu favor, colocando o conteúdo no foco Lógico. digamos, o detalhe extremo técnico daquilo, né? Então, eu acho que, como complementar aí o que o Virgílio falou, eu penso que também os softwares, né, cada vez mais intuitivos para uso do jornalista, sem precisar de uma formação técnica extremamente profunda, que você tenha que também ajuda no tempo que as pessoas têm para se dedicar à produção em si, ao conteúdo em si, e não às especificidades técnicas. E é claro que você colocando também o jornalista no centro da decisão de todas as etapas, inclusive a técnica com softwares e também hardwares mais amigáveis, mais intuitivos de uso, você tira muitos intermediários da produção da notícia, né? E é claro, não estamos aqui falando de tirar empregos de outras pessoas, essas outras pessoas podem ser capacitadas para fazer outras coisas. Acho que essa soma de multiplicidade que a tecnologia traz, inevitavelmente aumenta a quantidade de oferta de conteúdo. Perfeito, perfeito. Eu também penso assim. Márcia, aí tua visão? Crescemos na produção? Eu queria só acrescentando aqui, eu acho que tem. Eu lembrei, Virgílio, eu trabalhei um tempo no Bom Dia Rio, então era difícil levar o entrevistado para lá, viu, às 4h30 da manhã, já faz tempo. E falando um pouquinho do Allen, o Allen usou que a gente perdeu o pudor, eu estava pensando que a gente caiu um tabu, porque tanto celular, vertical, horizontal, acho que a gente quebrou um tabu nessa pandemia mesmo. Eu só queria acrescentar aqui que, mais do que pelo lado quantitativo da produção em si, o que eu achei como um grande aprendizado e um grande legado da pandemia é que ele renovou o poder de criação, de criatividade dos jornalistas. Na hora que você se livra um pouco de tantos padrões, formatos, que você tem que dar um jeito, inovar, tornar aquela produção com celular virtual atraente. Então, você bota uma faísca mais ali para você ser criativo, para levar vários termos de formas diferentes. Então, acho que a gente sai dessa pandemia, e foi um esforço para todas as redações, muita gente de casa ou redação, formas híbridas de trabalhar, é essa vontade de fazer de forma diferente e que mexe muito com a criatividade e que o público reage e percebe isso e acaba sendo surpreendido por novos formatos. E eu acho também que a gente aprendeu a usar, distribuir esses conteúdos. Tinha tanta carência de informação que eu acho que a gente também foi mais ousado na distribuição para levar a informação para o consumidor, sabe? Então, eu acho que a pandemia deixa também esse legado de renovação, de criatividade e de aproximação com o consumidor, buscando novas linguagens. Nesse aspecto, né, por mais trágica que seja, a pandemia deu um empurrãozinho, né, em algumas coisas que estavam ali no limiar de acontecer. Aconteceriam, tá? Meu ponto de vista é esse, mas ela deu uma acelerada no processo. Mas, Leonardo, então, imaginando que a gente tem mais produção, imaginando que a gente hoje consegue produzir mais com processos diferentes, você acredita que, sob a ótica da tecnologia, e especialmente pensando na roça, é possível você produzir mais com custo menor ou com o mesmo custo de antes? Eu diria que, com certeza, sim, a gente é capaz de produzir mais, mantendo ou até mesmo reduzindo o custo que a gente tinha anteriormente. O Allen disse que muitos processos foram automatizados, né? Alguns processos. O jornalista, anteriormente, eu lembro, ele não editava a matéria, né? Ele sentava ao lado de um editor de vídeo, o editor ia lá, montava a matéria junto com ele,
depois isso era passado para um centro de exibição e depois isso era exibido posteriormente. Hoje em dia, né, a ROIS oferta no mercado alguns sistemas de automação de produção, onde a gente desmistifica um pouco aquela ideia do controle de produção, onde a gente tem lá um diretor de imagem, que é a pessoa responsável por colocar a câmera 1 ou a câmera 2 no ar, um operador de VT, né? Não temos nem mais VT hoje em dia, né? A gente trabalha tudo com mídias não lineares, né? A gente tinha lá um operador de áudio, uma pessoa que era responsável por mixar o áudio, né? Mixar uma música de fundo junto com a voz de um apresentador. Então, era uma equipe muito extensa. Hoje em dia, existem sistemas de automação onde a gente coloca programas no ar, inclusive muitos dos nossos clientes são redes de notícias, onde a gente tem dentro do controle de produção um operador, vamos dizer lá, um operador da engenharia, onde ele controla a seleção das imagens, onde ele dispara os vídeos que vão para o ar, ele controla a mixagem do áudio, ele coloca os gráficos no tempo correto. Houve uma redução da equipe, né? E, como o Allen disse mais ou menos, não é uma redução da equipe gerando desemprego ou coisas do tipo. É para você poder possibilitar produzir mais coisas utilizando a mesma quantidade de pessoas. Então, se antes você tinha, na equipe técnica, dentro de um controle de produção, 5, 7 pessoas, hoje você consegue fazer com 1 ou 2 no máximo. Câmeras robotizadas, sistemas de automação. A questão da informação está na mão de quem tem a informação, né? Eu costumo brincar em alguns clientes que a gente vai fazer a inserção desse tipo de sistema para automação da produção, é que anteriormente você ia numa sala de produção, né, um controle de produção de um jornal, tinha algumas vezes, né, aquelas gritaria, né, aquela bagunça organizada. O editor-chefe gritando com o operador de caracteres, não, o nome está errado, é com 2 L's, é com L, é Y, é I. Hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade. Os próprios editores, né, os próprios jornalistas, eles conseguem, através de sistemas de automação, ter o controle dessa informação. Ele escolhe lá, ele tem um cardápio onde tem lá as artes que estão disponíveis para ele utilizar, ele escolhe, ele coloca o nome do jeito que a pessoa é, do jeito que ela não é, o cargo, qual é a função, qual não é a função. E isso tudo só veio mostrar a gente que a gente, sim, consegue produzir cada vez mais com a mesma quantidade de pessoas ou até mesmo reduzindo. Essa uma das coisas que a gente repete aqui todos os dias dentro da ROIS, né? A gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta para se desprender de como a gente fazia coisas no passado e poder se adaptar ao nosso presente, que é de produzir uma demanda cada vez maior por produção, sem poder estourar o orçamento. A gente não pode produzir mais, faz um outro controle, contrata mais 2 equipes e vamos fazer. Não dá. A conta não fecha. Então, os sistemas de automação, a distribuição das funções dentro das redações, o jornalista ser responsável pelo conteúdo que vai ser exibido. Não tem mais um intermediário, né? O Allen, eu estou citando várias vezes porque ele resumiu aqui, ele quase que roubou a minha fala aqui, trazendo essa questão da redistribuição das funções, né? Não faz sentido a gente ter um intermediário para você dizer qual é o crédito que a pessoa vai ter. Para algumas matérias não faz sentido você ter um editor de imagem, né? Uma pessoa que senta ali e só faz aquilo. Se eu sou o dono do conteúdo, eu sou jornalista, eu sei o que eu quero colocar. Então, as ferramentas que hoje existem no mercado, a facilidade com que você tem para operar esses sistemas, que anteriormente eram muito mais complexos, né? Existia um certo temor no início, né, em todo cliente que a gente vai fazer automação, dizendo, não, mas os meus jornalistas eles não são engenheiros. Como é que eles vão operar um sistema desse? Como é que eles vão saber qual é a câmera que tem que colocar no ar? Isso tudo é perfeitamente ajustável. É uma questão de se adaptar e redistribuir as funções dentro de um ambiente de produção. Muito obrigado. Fini, eu só queria fazer uma observação. O Leonardo fala com essa leveza e tranquilidade, porque ele não estava lá desesperado no switcher, com crédito e o material chegando. Aí ele fala com essa felicidade aí. Com essa alegria. Mas é assim, Márcia, é assim. Mas eu acho que, com o passar do tempo, Márcia, a tecnologia vai estar imersa, né? Vai ser natural, né? Vai ser natural. Mas muito obrigado, Leonardo. Antes de passar para a parte de engenharia e projeto, eu trabalhei 10 anos no estúdio, então eu vivi muito isso, né? Fazendo tanto news quanto esporte.
imagina, bom, quem sou eu para dizer para vocês imaginarem alguma coisa? Mas imagina, né, a gente fazer uma transmissão de Rio de Janeiro eleito, sede das Olimpíadas, com 25 links ao vivo, você coordenar tudo isso, 20 pessoas dentro de um switcher. Quem é essa pessoa que está falando agora? Quem é esse? Ih, caiu o sinal, vai para outro. Eu vivi isso durante muito tempo e confesso que hoje eu até sinto falta. E hoje a gente consegue fazer produção remota em outro continente, né? Olimpíadas foi exemplo disso. Mas eu estou sendo... O papo está muito agradável, continuaria por horas, né? Mas eu estou sendo cobrado aqui pelos colegas da gestão aí do evento, que a gente tem 2 minutos cada um para a rodada final, e eu sumarizei aí da minha maneira, né, o que a gente tem pela frente de assuntos relevantes, e eu concentraria numa pergunta para vocês sobre o futuro. Como vocês veem o futuro da notícia no mundo da mídia, né? E estendendo essa pergunta, na época da desintermediação, como manter a relevância? E, infelizmente, a gente tem 2 minutos cada um para tentar fechar essa... Márcia, quer começar? Ladies first. Lá, eu ia deixar para o Allen isso aí, mas tudo bem, vamos lá. A primeira coisa que vem à minha cabeça é o futuro a Deus pertence. Mas vamos lá, Fini. Eu acho que a informação ela é historicamente importante. Então, e fato, a gente tem um aumento de produtores de informação, uma fragmentação tanto do consumo quanto da produção. A internet trouxe essa democracia na produção de informação. Você tem organizações, grupos acadêmicos produzindo informação, o que eu acho muito importante para qualquer democracia no mundo. Isso tudo isso em nenhum momento tira espaço do bom jornalismo, das pessoas que são treinadas para levar o que é relevante para qualquer sociedade. O jornalismo, de alguma forma, ele ajuda a deixar a sociedade coesa. Ele põe uma pauta em comum para todos os brasileiros, no caso da gente aqui. Eu acho que o jornalismo é fundamental numa era de sociedades radicalizadas, porque a gente traz uma pauta em comum, a gente traz luz sobre assuntos importantes. Então, acho que essa é a nossa missão, nosso objetivo, manter a relevância, manter a produção, passar por períodos de aflição e de mais dificuldade de negócios, de novos players, da vida, da indústria de mídia. Em todos os tempos, a gente sempre teve novas tecnologias, inovações chegando. Não me assusta quando a gente fala em modelos de negócios, intermediação, acho que é parte do jogo. A gente tem que botar o foco na qualidade do nosso conteúdo, na qualidade da nossa produção, nos nossos objetivos, buscar os melhores recursos, tanto de pessoas quanto de tecnologia, aprender a falar com todos os brasileiros, falando muito pelo G1 e pela TV Globo Canal Aberta, a gente fala com muitas camadas de brasileiros. O G1, por exemplo, ele é totalmente free, né? Ele não tem nenhuma camada de paywall, nem nada. Então, é nossa missão levar informação de qualidade. Não me assusta assim, novos modelos, que eu volto a falar. Eu acho que a gente tem como missão levar boa informação, ser relevante, ajudar a manter o país numa democracia, ajudando a formar as pessoas, que elas tenham uma vida melhor. Então, acho que essa é a nossa missão, assim, relevância, credibilidade, buscando inteligência na produção e honestidade, assim, na missão mesmo. E, passo para os pares aí. Virgílio, tua visão para o futuro, Virgílio. Relevância e futuro da notícia. Eu tenho uma enteada de 7 anos e ela me perguntou hoje no café da manhã se quando ela for adulta não vai mais existir celular, se vai ser uma outra coisa. Eu mostrei para ela um vídeo de um óculos que uma empresa chinesa já desenvolveu que vai substituir o celular, entre outras tarefas. Então, assim, exatamente. Nossa missão no futuro é a gente se adaptar aos novos hábitos. A gente já está fazendo isso, né? Mas assim tem mudado muito mais rápido. Então, o futuro é estar vigilante para conseguir acompanhar esse desenvolvimento da forma de consumir notícia. Em relação ao conteúdo, né, a qualquer um poder produzir e distribuir,
nada vai substituir a credibilidade, né? Então, assim, eu acho que é importante ter essa missão que a Márcia falou, nossa, como jornalistas, de trabalhar sempre com seriedade, com honestidade, contribuindo para a democracia. E eu acho que existe uma missão maior dos governantes de todos os países do mundo, de educarem as pessoas para elas entenderem o que é uma informação boa de uma informação ruim. A informação ruim, a falsa, ela é um vírus, ela não vai sumir, nós vamos ter que conviver com ela. Então, a única maneira da gente combater, além do jornalismo sério, é educar as pessoas para saberem consumir esse jornalismo sério, né? Então, eu acho que é uma missão árdua dos jornalistas, mas é uma missão dos responsáveis por fazerem isso. Falar em regular a mídia entra numa discussão que a gente não sabe onde vai parar, né? Então, não tem como regular, tem como educar. Eu acho que isso é o papel que todos nós temos que cumprir. Perfeito. Allen, tua visão sobre relevância e futuro. Eu vejo a questão da credibilidade, reputação e propósito do jornalismo exatamente igual o Virgílio e a Márcia, então só queria complementar falando que acho que a gente tirar uma fotografia atual, né, a gente tem aí um cenário onde a fidelidade da audiência em relação às marcas, né, vem diminuindo cada vez mais, né, desinformação espalhando cada vez mais rápido, mas eu acho que isso tudo às vezes causa uma confusão em relação ao próprio veículo, ao jornalista, né, sobre o papel dele, né. Acho que a diferença que faz é que antes o veículo, a marca, ela estava no centro da discussão, se discutia aquilo que estava lá nos veículos. E hoje o veículo, a marca, ela faz parte da discussão, né. E muitas vezes as pessoas acham que isso tira o protagonismo da marca, do produtor de conteúdo profissional, né, igual somos nós jornalistas, né? Mas acho que não, acho que tem duas coisas que são muito específicas que nunca vão conseguir tirar, né, mesmo tirando do centro e fazendo parte da discussão, a reputação e o acesso às fontes, né, de maneira profissional, a checagem, a apuração profissional, isso nunca vai sair das equipes, né, do jornalismo profissional. Então, por isso que eu acho que o futuro vai ter o que é possível se pensar sobre o futuro, né? Acho que a gente vai ter uma mescla de duas coisas, né? Um híbrido de estar em plataformas onde as audiências já estão, plataformas terceiras, porque elas já estão lá e não adianta você não querer fazer parte da discussão, você precisa sair do centro, tirar o rei do umbigo e fazer parte da discussão com elas. Por outro lado, você sempre vai, com a sua marca, poder ser referência para que as pessoas busquem uma informação legítima, uma informação de credibilidade, seja na sua plataforma proprietária ou seja numa plataforma terceira. Então, eu acho que do que dá para prever no futuro, se a gente colocar no centro da discussão a nossa capacidade de ter reputação e acesso às fontes, a gente nunca vai perder relevância. Certo, concordo. E, bom, eu queria dizer, porque pelo menos da minha parte, foi uma conversa super agradável, adorei. Assim, entendo que as coisas, às vezes, que não dão tão certo, fazem justiça. O fato de eu não ter câmera deixou as pessoas corretas no palco, entendeu? Vocês foram fantásticos. Agradecer a Virgílio, Allen, e Márcia e Leonardo, e dizer para vocês assim, muito obrigado por estarem conosco nesse painel. Acho que a gente, com uma certa simplicidade e até leveza, né, passou as informações aí da nossa opinião. Agradeço a todos. Leonardo, parabéns aí pelos sistemas, né, cada vez mais leves e acessíveis. E agradecer o pessoal da organização, Daniela, Ariel, Silvia, né, pela oportunidade de estarmos aqui. E também em meu nome, o tempo de vocês, em nome da SET aí, tá? Gente, muito obrigado por tudo e boa continuidade de seminário para todos.